Nova criatura pelo sangue de Cristo Jesus? Quantos creem que nasceram de novo pelo sangue de Cristo Jesus? Aleluia! Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque através de Ti nós somos nova criatura na Tua presença, na Tua casa. Muito obrigado, Jesus, por a oportunidade de Te adorar e exaltar o Teu nome. Aleluia! As palmas assim, ó. Do Senhor, nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Nova criatura sou. Vem comigo! A minha vida é Tua vida. Tudo que sou é totalmente Teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro Te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo já morreu. Aquele que está em Cristo vive pra Deus. Só a igreja comigo assim. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura.
Aleluia! Aleluia! Jesus, nós exaltamos o teu nome. Aleluia! Quantos aqui são gratos pelo ousado amor de Cristo, que entregou o seu Filho naquela cruz, que entregou o seu Filho para morrer pela mim e pela sua vida. Aleluia! Jesus, nós adoramos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Oh, nós somos gratos, Senhor, pelo teu ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão... Você que crê, canta bem alto assim. Oh, impressionante. Oh, que deixas 99. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Nós somos gratos pelo teu amor, Jesus. Nós somos gratos pelo teu ousado amor, Jesus.
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se enviou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Queria que você cantasse assim. Oh, impressionante. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Infinito. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, eu queria propor algo para vocês hoje. Eu não sei com qual preocupação que vocês chegaram aqui nessa noite. Não sei como vocês chegaram, mas eu queria que vocês deixassem tudo isso lá fora. Aqui a gente veio para adorar o Rei. Aqui a gente veio para exaltar a Deus. Aleluia. Eu queria que vocês cantassem esse refrão comigo. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Isso, adore a Deus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços Descanso. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Diga mais uma vez. Em teus braços é. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós nos rendemos perante a tua vontade, nós nos rendemos perante o teu querer. Nessa noite estamos aqui para estar rendidos diante de ti, Senhor. Para declarar que estamos rendidos aos teus pés. Para que prevaleça a tua vontade e não a nossa. Para que tu possa crescer e nós venhamos diminuir. Para que a tua presença se torne cada vez maior aqui nesse lugar, nas nossas vidas. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. E o quê? Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
o teu querer. Nessa noite nós chamamos, vem Jesus, vem Jesus, eis-me aqui, Senhor, vem fazer a tua vontade, vem fazer o teu querer. Nossa vida está nas tuas mãos, Pai. Eu me rendo aos teus pés. Vontade, me rendo ao teu querer. Eu me lanço debaixo de tuas asas. Eu me rendo aos teus pés. És tudo sentimos a tua presença neste lugar, Pai. Assim como em Atos 2, nós queremos mais. Derrama a tua presença, derrama o teu poder sobre nós nessa noite. Derrama a tua glória, é o que desejamos, é o que desejamos. Ei! Nós estamos aqui. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se é isso que você quer, se é isso que você deseja, conte de todo o coração nessa noite. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Pensa isso. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos contemplar a tua glória, a tua presença sobre nós, Senhor. Ei! Santo Deus! Cante, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu
neste lugar, nessa noite. Oh, aleluia. Te damos honra, glória e toda adoração, Senhor. Te damos honra. Cante isso. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos honra, a ti, Senhor, te damos glória, teu é o poder, teu é o poder. Senhor, Tu és merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aleluia, aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Aleluia, amados. A paz do Senhor a todos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Desculpa, gente. Já é o costume. Vamos nos assentar, por favor. Já é o costume, cara. Costume é fogo, gente. É prova. É prova, é prova. Tudo bom com vocês? Amém. Quem está responsável pelos anúncios de hoje? Tati? Cadê ela? Tati? Ah, tá ali. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Hoje são poucos anúncios. Dia 15 de dezembro, agora, o nosso culto feminino. A gente vai ter um amigo oculto, vai ser sorteado no dia. Quem puder, as mulheres que puderem vir com uma peça de roupa vermelha. E o valor do amigo oculto é de R$15, tá? Nós teremos a semana da virada aqui na igreja. Vai ser de terça a domingo, às 19h30. Então, compareçam. Confraternização de fim de ano. Quem tiver interesse, procurar a Alcineia, R$100. E no finalzinho do culto, procurar a Alcineia para falar com ela aqui. Tá? Os cultos semanais, terça-feira, às 19h30, culto da família. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, o culto de oração, que não é mais o culto de adoração. Agora tem sido um culto que está crescendo bastante, com o pastor Henrique. E domingo, às 10 horas da manhã, 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical, uma escola bíblica de grande excelência agora. Hoje nós começamos uma temporada sobre Apocalipse, tá apocalíptica, não percam. 6 horas da noite, nosso culto de louvor e adoração, o qual estamos participando agora. Eu queria chamar o diácono Giovanni rapidinho para dar uma palavrinha.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós, na Escola Dominical, a gente está começando a fazer um propósito de oração para que possamos estar na sua casa. Se você precisar de uma visita, se você precisar de uma oração, tem alguns irmãos que têm procurado a gente, né? Procure um diácono, uma diaconisa, que nós vamos estar agendando, vou deixar o telefone para nós podermos, como diáconos da casa do Senhor, podermos orar pela sua casa, estarmos presentes diretamente na sua casa. Mas para isso a gente nós propomos aos nossos irmãos hoje de manhã uma sequência de oração, tá? Antes de começarmos todo esse processo. E eu queria contar com você. Cada dia, nas suas orações, lembre dessa sequência de visitarmos, de adentrarmos a parte externa da nossa casa, da casa de Deus, nas visitações, no evangelismo. O evangelismo tem dado os frutos muito, muito importantes, muito bonitos, deliciosos, e queremos fazer uma sequência de oração. Eu quero conclamar a igreja para orar, nas suas orações, lembrar do evangelismo e lembrar da visitação na casa dos irmãos. Porque irmãos têm pedido, irmãs têm pedido a visitação dos próprios irmãos daqui da igreja, para orarmos, para meditarmos, para levarmos a palavra lá fora. Aqui dentro a palavra já é levada, mas lá fora é o terreno do inimigo. Então nós temos que chegar no terreno do inimigo, invadir o terreno do inimigo e trazer as vidas para a casa do Senhor. Antes de mais nada, eu queria agradecer as pessoas que estão colaborando, como a Alciné colaborou, comprando e trazendo folheto para a gente, né, e a gente tem distribuído esses folhetos durante o evangelismo. Que Deus continue nos abençoando, e lembre-se das suas orações, que no início de janeiro vamos entrar num propósito de visitação a cada lar que estiver precisando. Se você estiver precisando de oração, de uma busca especial, peça a um diácono, uma diaconisa, e nós vamos prontamente, dê o seu telefone, e nós vamos prontamente atendê-los e orar pelo seu lar, porque a nova vida é pautada pelo lar. Nossa família é uma família de Cristo, né? Então, por isso que nós queremos adentrar nos vossos lares. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Orem, participem das nossas programações. Antes de nós prosseguirmos, queria chamar o Rafa aqui, para poder estar falando sobre o seminário que está para se abrir aqui na igreja, né? Ele vai estar explicando para vocês melhor. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, como alguns aqui já sabem, né? Já está ali já? Não precisa o vídeo, não. Não, vai botar, eu fico me vendo no tela, fico com vergonha. Deixa o pessoal... Não bota, não. Gente, como todos já sabem, acredito que muitos aqui já sabem, para quem não sabe, né, vai saber hoje. Em janeiro vai começar o nosso seminário teológico aqui na igreja, que negócio que eles fazem aí. Em janeiro vai começar o nosso seminário teológico aqui na igreja, tá? O nosso curso de teologia. Serão abertas 2 turmas inicialmente, tá? Uma turma na segunda-feira, das 7 horas da noite até as 8h40, e uma outra turma no sábado, de 3 horas da tarde até as 4h40. Vai ser proveitoso, vai ser valioso. Já tem pessoas que estão se inscrevendo, que estão se matriculando, isso é muito bom. E o que eu te convido, né, é você fazer parte, né, destes que já estão se inscrevendo, que já estão... Não precisa, está tudo certo, show de bola. Se quiser botar só o folder, aquele que curso de teologia, básico e médio, se quiser, pode colocar aqui no telão. Uma coisa que a gente está falando com as pessoas, né, que nós estamos aconselhando, o curso tem uma taxa de inscrição, né, que é uma taxa de inscrição de R$40. A primeira mensalidade de janeiro você vai pagar em fevereiro, e assim, respectivamente, né? Mas o que a gente está falando com algumas pessoas se você já entrou em contato conosco, que está interessado, o nosso conselho é que você pague a taxa de inscrição já, né? Porque as festas estão vindo aí, né? São muitas demandas, a gente gasta muito. Então, para não ficar pesado para vocês, então, a gente paga agora, né? Também não deixa para em cima da hora, vai pagar na semana do curso, né? O que a gente pode fazer hoje, a gente faz hoje, né? E vai ser bênção para as nossas vidas, eu creio isso em nome de Jesus. Eu costumo dizer que estudos bíblicos, estudo teológico, a gente só tem a ganhar, a gente nunca tem a perder, né?
O crente nunca vai se cansar, e nunca pode se cansar de estudar a Bíblia. Isso tem que fazer parte da nossa rotina, isso tem que fazer parte do nosso cotidiano, isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, convidamos a você, né? Se você que está interessado, se tiver mais dúvidas, questões de mensalidade, grade, entre em contato conosco, aquele número que você está vendo ali na tela, tá? Ou se não conseguir falar com o número ali, me procure ao final do culto, a gente vai estar conversando sobre isso, vai ser bênção. Não perca. Vai ser bênção para nossas vidas. Amém? Amém, gente? Amém. Queria estar chamando aqui o diácono Leomil aqui na frente. Já chamou? Não. Boa noite, gente. Você está bem aí? Amém? Desculpa a minha correria. Hoje é Santa Ceia lá em São Mateus. A gente fez a Santa Ceia e veio para cá para estar junto com os irmãos, que eu amo estar aqui nesse lugar. Eu queria orar para a irmã Helena. A irmã Helena está aí, que faz aniversário? Cadê a irmã Helena? Vem cá, minha irmã. Tem mais alguém que fez aniversário? Deseja receber uma oração? Se tem aí, vem aqui, sai do seu lugar, não fica com vergonha, não. Vem cá. Tem não? Vem cá, meu amor. Isso. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem cá que a gente vai estar orando por você, abençoando a sua vida. Irmã Helena é um milagre de Deus. Amém, irmãos? Quando você achar que Deus não faz mais milagre, olha para a irmã Helena, que você vai estar entendendo que Deus ele continua sendo o mesmo. Irmã Helena é o milagre da vida. Deus restaurou a saúde, restaurou a vida dela, colocou ela de pé, e hoje ela está no altar do Senhor para agradecer, para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Você pode estender as suas mãos aqui para frente? Pai, nessa noite, junto com a tua igreja, junto, meu Pai, com o corpo de Cristo aqui presente na reunião dos santos, nós queremos te glorificar pela vida das tuas duas filhas que completam mais uma primavera. Nós queremos que o teu amor e o teu favor já está sobre elas, mas nós te pedimos algo especial para essa nova jornada, para esse novo ciclo, que elas possam viver com o Senhor aquilo que elas nunca viveram, que sobre elas, Senhor Deus, alcance, meu Pai, tudo aquilo que já foi liberado nos céus, que o endereço delas, meu Pai, seja alcançado, meu Pai, pela tua poderosa mão. Nós cremos que tudo que o Senhor já fez até o dia de hoje ainda é muito pequeno perto do que o Senhor há de fazer. Nós abençoamos, nós nos alegramos, nós profetizamos que o melhor que o Senhor tem preparado ainda está por vir sobre a vida das tuas filhas. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, abençoamos as tuas filhas nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Você pode aplaudir a Deus pela vida das nossas irmãs, amém? Coisa linda, tá? Amém, gente. A gente vai fazer o nosso ofertório agora. É muito importante, eu sempre menciono isso quando posso, que quando você começa a ter um entendimento do que é a vida financeira, você não retém aquilo que é do Senhor. Se tem algum advogado aqui, ele vai falar um pouco melhor do que eu sobre apropriação indébita. Apropriação indébita, na lei dos homens, é crime. Na lei dos céus também é crime, porque você atrai para a sua vida uma maldição quando você não devolve a Deus aquilo que é dele. Não, mas como eu vou entregar a Deus aquilo que pertence a Ele, se Ele propriamente não está aqui? Todas as vezes que você contribui para esse lugar, irmão, esse lugar, a manutenção de tudo que acontece aqui, quando uma pessoa entra por essas portas e é tratada pelo Espírito Santo de Deus, você está atuando sobre a vida dessa pessoa. Aquilo que você deposita nesse lugar se transforma em bênção para a vida de pessoas que estão por vir. Hoje você está sentado numa cadeira que pessoas que já foram recolhidas aos céus pagaram. Hoje você congrega dentro de um templo que pessoas que hoje nós não estão mais na nossa presença, que já estão no céu, hoje elas não estão mais aqui, mas você só está sentada nessa cadeira maravilhosa, porque um dia alguém entendeu o que era fidelidade, o que era exercer essa fidelidade. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua fidelidade vai alcançar futuras gerações. Eu creio nisso, irmãos, e eu sou prova disso. Eu peço a você que, nesse momento, você não se preocupe com o valor do papel moeda. Você precisa só dar o seu melhor para o Senhor. Entrega a sua vida financeira nas mãos do Senhor, e você vai poder ter legalidade nos céus, como Malaquias 3:10 nos dá, que nós vamos fazer prova do nosso Deus. Esses dias eu estava passando de carro indo para a igreja, na quarta-feira, e tinha uma pessoa com um carro, que era um pouco pequeno, tentando colocar uma televisão enorme dentro dele.
Um carro de 2 portas, e o irmão abria aqui, puxava o banco e tentava colocar, e eu virei para minha esposa e falei, aquilo ali é a promessa de Deus se cumprindo. Ela falou o quê? Eu falei, quando a palavra de Deus diz que Deus vai dar uma coisa tão grande que a gente não vai ter onde guardar. Eu quero ver como é que os irmãos vão levar a televisão para casa. Ou vai sentado em cima do carro, irmão, ou vai ter que ir a pé, porque não tinha como guardar uma televisão tão grande que eles estavam comprando. Então, assim, isso é apenas uma ilustração para que a gente possa entender que aquilo que Deus ele faz debaixo da nossa fidelidade é muito além daquilo que nós necessitamos. Amém, irmãos? Então, chegou o momento de você entregar o seu dízimo, a sua oferta. Tem alguém que vai entregar nessa noite? O seu dízimo, a sua oferta. Está bem aí? Fala para o seu irmão assim, que alegria te ver aqui nessa noite. Eu venho de estar agora numa Santa Ceia, como comuniquei aos irmãos, né? A gente lá, a nossa Santa Ceia, ainda esse mês foi o 2º domingo. A gente, a partir do mês que vem, debaixo de uma autoridade dada pelo nosso pastor, a gente passa a fazer a nossa Santa Ceia a partir de todo o 1º domingo, como é aqui em Vila Rosali. E hoje a gente fez uma coisa lá, que não é costume a gente fazer, a gente serviu a Santa Ceia no início da igreja, no início do culto, porque a gente tem lutado, não com forças humanas, mas para que a gente possa seguir, irmãos, à risca, aquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações sobre horário. Amém? Cumprir um horário é algo essencial em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho. Eu sempre pergunto para o pessoal lá na igreja, se você chegar atrasado no seu trabalho, como é que vai ser? Se você chegar atrasado na faculdade, como é que você vai ser? Se você chegar atrasado para um Enem, para uma entrevista de emprego, qual é a imagem que você passa para quem está te recebendo? Porque compromisso com horário é tudo na nossa vida. E às vezes a gente acha que são coisas simples. A gente não percebe quando a gente começa a se atrasar para as coisas. E a gente comunicou a todos que a gente iria fazer a Santa Ceia lá. E algumas pessoas chegando agora, quando eu estava saindo, falou, e a Santa Ceia? Falei, irmão, já sentamos à mesa. Mas assim, não vai ter mais? Eu falei, irmão, agora só no Ano Novo, só dia 31. Mas, irmão, eu só me atrasei. Eu falei, aquelas 5 nem conseguiram sentar que se atrasaram, não foram depois. Você ainda tem oportunidade o mês que vem. Cuidado para não se atrasar no próximo mês. Irmãos, nós que servimos ao nosso Deus, a gente precisa ser literalmente imitadores de Cristo Jesus. Cristo Jesus gosta de ordem e decência para tudo que faz. É muito comum hoje você ter achado um lugar para você sentar num domingo como esse, porque muitos casais foram para um encontro de casais e chegaram quase agora. Então a igreja ainda tem alguns bancos liberados. Mas se hoje fosse um culto normal, onde esses casais que estão no encontro de casais não tivesse vindo, o pessoal que chega às 7h30, às vezes vai até embora porque não tem lugar para poder sentar.
Já pensou se Cristo voltasse hoje e por causa do seu atraso você deixasse de ir hoje para perto dele? A gente precisa começar a repensar os nossos costumes. Não estou aqui falando da Igreja Nova Vida de Vila Rosário, não, amém, queridos? E muito menos falando mal de São Mateus. Estou dizendo que essa é uma cultura que a gente está trazendo para a nossa vida. Porque quando você passa a ter horário com coisas que são de Deus, em todas as áreas da sua vida, você passa a ter horário também. Amém? Amém? Não sei porque eu estava falando isso não, mas foi só para poder achar aqui enquanto eu falava. Não tinha nada a ver com a sermão. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Eu tive aqui na terça-feira, falei sobre Raabe, sobre o compromisso que Deus ele tinha com Raabe, e hoje eu quero falar com vocês sobre um compromisso que não partiu de Deus apenas para com o homem, mas que também parte do homem para com Deus. Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ou melhor, vamos no 5 primeiro, Josué 1, 5, que diz assim, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo essa lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração e ora assim comigo. Pai, nessa noite eu te peço que eu seja bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer, mas também te peço que dentro de mim haja uma responsabilidade de obedecer tudo aquilo que o Senhor me ordena. Essa é a oração, meu Pai, que nós te fazemos em nome do teu Filho amado Jesus, que todos digam amém. Repete assim comigo, bem alto. Eu não vou ficar no meio do caminho. Quando falamos no meio do caminho, logo me vem à memória aquele homem que foi espancado e diversos homens passaram por ele, até que um homem que não congregava, não comungava da mesma fé que nós, para e dá o auxílio que aquele homem precisava. Essa é a parábola do bom samaritano. Se eu parar para também falar de no meio do caminho, eu vou lembrar daquele cego que estava na beira do caminho, que Jesus passava, e ele clamava, e Jesus, ele atende o seu clamor, e ele sanda ali a sua necessidade, ele opera o milagre que aquele homem precisava. Só que esse meio do caminho que nós queremos conversar nessa noite é algo muito diferenciado. Esse meio do caminho chama-se deserto. Quem aqui já passou pelo deserto? Levanta a mão aí. Você que não passou, se prepara, um dia você ainda vai passar. Amém, irmãos? Todos nós, na nossa caminhada, passamos pelo deserto. Só que o deserto, ele não é um local onde nós vamos construir morada. Repete comigo. Eu não vou construir morada no deserto. Porque o deserto, ele é um local de passagem. O deserto é um local de preparação. O deserto é um local de nós sermos lapidados pelo Senhor. Deus, ele levanta Moisés para tirar o povo de Israel do meio do Egito. Isso quando o Egito possuía, ou melhor, quando as nações daquela época possuíam em torno de 70 milhões de pessoas, 2 milhões são retiradas do Egito em direção a Canaã. Repete comigo, 2 milhões são retiradas do Egito em direção a Canaã. De 2 milhões de pessoas, lá no final, a gente vai ver que um número muito reduzido desses 2 milhões alcança a promessa, porque o restante ficam no meio do caminho. É muito comum, irmãos, termos uma vida com Deus, mas está sempre olhando para trás, sempre com saudade do passado, sempre com saudade do que aconteceu lá atrás, até das coisas ruins, às vezes nós temos saudade.
até daquilo que nos fazia mal, que nos prejudicava, que nos afastava da presença de Deus. Existem pessoas que conseguem achar com bons olhos aquilo que era ruim, quando que, na verdade, não foi perda, mas foi livramento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus ele tira o povo do Egito, junto com Moisés, ele diz para aquele povo que ele daria a eles uma terra que manava leite e mel. Um lugar onde eles viveriam para colher, para trabalhar, para semear. Eles comeriam do fruto que eles próprios colhessem. Eles teriam uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que eles viveram. No Egito era escravidão, no Egito era humilhação, no Egito era o que sobrava. No Egito eles viviam, literalmente, me perdoe o termo, de xepa. Xepa é aquilo que sobra na feira, que somente os porcos comem. Ali o povo de Israel, no meio do Egito, só comiam xepa, porque era o que sobrava do trono de Faraó. Só que, quando eles começaram a caminhar com Deus, a gente pensa que caminhar com Deus vai ser uma vida onde tudo vai ser muito fácil. A gente começa a achar que porque eu aceitei a Cristo, ou porque a palavra de Deus se cumpriu, a palavra de Deus diz que não foi eu quem o aceitei, mas foi Ele quem me escolheu, que a minha vida agora vai ser um mar de rosas. Irmãos, se você pensa que a sua vida vai ser um mar de rosas, você está literalmente enganado. A sua vida vai ser tão difícil como a de qualquer pessoa que tem os pés sobre essa terra que nós pisamos. A diferença é que nós vamos enfrentar uma batalha sabendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. A diferença é que quando algo se levantar contra mim, eu tenho legalidade que é dada no nome de Cristo Jesus para repreender a tempestade e dizer ao vento, vento, se acalme. Mar, se acalme, porque o Senhor dos Exércitos está no meu barco. Não importa se ele está dormindo, não importa se ele está em silêncio, não importa se ele está falando ou não importa se ele não está falando, porque eu estou debaixo de uma palavra que foi declarada pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo que em meu nome vocês fariam coisas maiores do que eu propriamente fiz. Se ele teve o poder de acalmar o mar, se ele teve o poder de acalmar a tempestade, você também pode fazer isso na sua casa quando o vento e a tempestade se levantar. O deserto, irmãos, ele não foi feito para que eu e você fizéssemos residência ou ficássemos lá. Deus, ele tira 2 milhões de pessoas do Egito em direção a Canaã. Só que as pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. Os costumes, os desejos, o aprendizado era muito diferente. E se eles chegassem em Canaã da forma que eles saíram do Egito, nós teríamos o Egito 1 e o Egito 2. Canaã deixaria de ser a terra prometida para se tornar a segunda terra da escravidão. Porque eles levariam o mau costume, o antigo costume, para dentro daquilo que é novo. A Bíblia fala sobre o novo e o velho, é que Deus ele não deita vinho novo porque quando o vinho novo começa a fermentar, o odre velho ressecado começa a esturricar, estufa. E ele não suporta a fermentação do vinho novo. Muitas pessoas não suportam viver o novo de Deus porque ainda estão presos ao passado. Quando o novo chega sobre a vida deles, o que eles fazem? Eles ficam olhando o novo e o velho e fazendo comparação. Isso é muito comum em relacionamentos. Uma pessoa que teve um relacionamento anterior, quando conhece uma pessoa, fica fazendo comparativos. Não, porque antigamente, no meu outro relacionamento era assim. Não, porque a minha ex, porque o meu ex, porque se fosse bom não era ex. Concorda comigo? Se fosse bom, estava hoje aqui na frente e não lá no passado. O grande problema do povo de Deus, parecido muito com o povo de Israel, é que nós recebemos uma promessa, sabemos que Deus ele é fiel para cumprir uma promessa, só que a gente não abandona o passado para viver o novo. A gente não deixa o passado para trás e se inclina para viver o novo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. E Deus ele não tinha, ou melhor, ele não queria cumprir uma promessa sobre a vida daqueles que não entendiam o que era abandonar o passado para se entregar ao novo. Só que dentro desses homens, dentro de 2 bilhões de pessoas, existiam 2 homens que pensavam totalmente diferente. Um desses homens, ou melhor, esses 2 homens, quando são enviados como espias para espiar a terra, antes que o povo chegasse até ela, eles se posicionam diante dos outros reis, dos outros príncipes. E quando os príncipes olham as dificuldades, eles olham as qualidades que a terra já possuía. É muito comum você caminhar ao lado de pessoas que em diversas situações eles sempre vão ter uma palavra pessimista para poder te dar. Se você for comprar um carro e o carro já for usado, o cara fala, isso vai dar problema.
você vai dizer, esse vai solucionar o meu problema. Mas, ó, esse carro aqui não é bom. Cara, esse aqui é ótimo, porque eu não tenho nenhum. Pô, mas esse aqui não vai te levar como outro te levaria. Meu irmão, hoje eu vou a pé. Se esse carro aqui me levar onde eu quero chegar, esse é o melhor que Deus tem para a minha vida hoje. A Bíblia vai dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. Aquele que produz, a alma é quem produz os sentimentos dentro de mim e de você. Se eu informo com os meus olhos e falo com a minha boca que tudo aquilo que os meus olhos estão vendo, que os meus olhos estão vendo é ruim, tudo ao meu redor se tornará ruim. O povo de Israel estava vivendo uma vida que eles antes não viviam mais. Eles eram humilhados, sacrificados, eles precisavam trabalhar para comer. Agora eles não precisavam fazer absolutamente nada. Eles só precisavam de um tempo para se desintoxicar do Egito e começar a entender o que era viver uma vida com Deus. Nós fomos chamados há muito tempo atrás. Nós fomos escolhidos pelo Senhor há muito tempo atrás. Só que às vezes parece que o passado, ele bate à nossa porta, ele nos atrai, ele nos chama para querermos viver tudo aquilo que já vivemos um dia. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós somos como aquelas pessoas que no meio do deserto tiveram as suas vidas tomadas porque eles não poderiam entrar no novo. Sabe por quê? Porque eles iam estragar o novo de Deus. Eu e você temos o poder dado por Deus de fazer com que tudo aquilo que Deus ele coloca diante de nós seja diferente. Todas as manhãs, Deus ele nos dá uma nova oportunidade. Todas as manhãs, Deus ele te dá uma caneta e uma folha em branco e diz para você, você tem a oportunidade de hoje escrever uma nova história. Você tem a oportunidade de hoje de fazer tudo diferente de tudo aquilo que você já viveu até o dia de hoje. De você ser uma pessoa melhor, de você ser um servo melhor, de você ser um esposo melhor, de você ser uma esposa melhor, de ser um filho melhor, de ser um irmão melhor, de ser um funcionário melhor, de ser alguém melhor. Só que a escolha é sua. Quem você quer ser no final desse dia. E no final desse dia você pode se orgulhar da oportunidade que Deus ele te deu, ou você pode se entristecer de você ter sido igualzinho ao que você foi no dia anterior. O povo de Israel teve 40 anos para poder ser transformado. Eu conheci uma mulher em Volta Redonda que ela tinha uma sabedoria absurda. E uma vez a gente conversando sobre uma certa pessoa, ela virou para mim e falou assim, Léo, você é muito novo. Eu tinha 30 e poucos anos, eu fiquei até feliz. Você é muito novo, eu vou te ensinar uma coisa agora. Eu falei, o quê? Ela falou assim, Deus não coloca tempero em carne podre. Carne podre não pega tempero. E naquela hora, direcionando aquela palavra para uma pessoa, eu falei, a senhora está falando a maior besteira da sua vida. Ela falou, um dia você vai entender o que eu estou falando. Não que Deus ele não tenha poder de transformar, mas Deus ele não transforma quem não quer ser transformado. A carne, quando está podre, é porque está dizendo, eu não quero viver o novo de Deus. Eu quero continuar preso ao meu passado. Eu quero continuar vivendo a vida que eu sempre vivi. Eu quero continuar preso àquilo que um dia me aprisionou e eu não quero sair. O povo de Israel vendo o maná brotar da terra, vendo os corvos trazer tudo isso, vendo tudo acontecendo ao seu redor, irmãos. Eles continuavam se lembrando das cebolas e pães que eles comiam. Porque era a única coisa que eles tinham no deserto. Era pães e cebola. Hoje você vive o novo de Deus todos os dias, mas ainda aquilo que Satanás te aprisionava, às vezes faz falta. Dentro do deserto, caminhando com Moisés, os príncipes das tribos de Israel, eles manifestavam diversas vezes o seu desejo de não chegar ao ponto aonde Deus ele disse que eles chegariam. Eles levavam o seu líder à ira, eles levavam o povo às más conversações, eles conseguiam fazer com que toda uma nação, 2 milhões de pessoas, fossem corrompidas com um ponto de vista negativo daquilo que o próprio Deus dizia que ia fazer. As promessas que Deus ele dava, o povo entre si conseguia contaminar entre eles, dizendo, cara, não vai se cumprir. Deus não está com a gente. Por que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente?
Só que se a gente parar para entender um pouquinho, Deus, quando ele começa a se manifestar, se revelar a Moisés, ele diz o seguinte, povo de Israel, avisa todo o povo, que se eles quiserem ouvir a minha voz, eles precisam passar por um processo de purificação. Ali se iniciava uma trajetória aonde seria a derrota do povo de Israel. Porque eles se negaram a ouvir a voz do próprio Deus. Porque ouvir a voz do próprio Deus, irmãos, dá trabalho. Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter corte na própria carne. E o povo de Israel vira para Moisés e fala, Moisés, você mesmo pode ouvir a voz de Deus e depois passa para nós. Para que a gente vai fazer todo esse esforço? Enfrentar uma vida com Deus demanda de esforço meu e seu todos os dias. Nós estamos no mês, e eu falei hoje de manhã, que eu não preguei na igreja de manhã, hoje eu só dei aula na escola, e eu falei para as pessoas lá, que nós estamos num mês que é maravilhoso, que é o mês de Natal. O mês de Natal é um mês onde as famílias estão ali naquela agitação, noite de Natal, compra presente, 13º, quem não tem dinheiro compra a si mesmo, depois só Deus sabe como é que vai pagar, e vamos lá, e vamos fazer a ceia, e vamos comer o bacalhau que está quase R$200, e vamos embora. Na pavuna está 40, mas vocês não compram na pavuna não, né, gente? Compra, gente. Em nome de Jesus, hein? Faz isso não. Mas esse é um mês que também nos leva a uma reflexão muito grande. Porque se por cargas d'água era para a gente poder pensar, era para a gente pensar sobre o nascimento de Cristo, que também não tem nada a ver. Mas era para nos levar a esse pensamento, a mais uma vez estarmos voltados para uma vida com Cristo. Só que a gente se envolve e o nosso foco acaba se perdendo. Dentro do deserto, era exatamente dessa maneira que se roubava os planos e os projetos que Deus ele dava a Moisés e que Moisés deveria se lançar sobre o povo. Porque as pessoas diziam assim, Deus vai fazer, mas Deus tem que fazer agora. Se não fizer agora, não é Deus que está falando. Ah, Deus vai cumprir, mas tem que cumprir hoje, porque se não cumprir hoje, não é Deus que está falando. E quem disse que Deus está sujeito ao meu tempo e ao teu tempo? Agora, uma coisa eu posso dizer, existe uma forma de acelerar o propósito de Deus. Que isso, Léo? Claro que existe. Orando é uma delas. Jejuando é uma delas. Mas sendo transformado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a mais poderosa delas todas. Quando eu leio a palavra, quando eu absorvo o que está na palavra, quando eu sou transformado pela palavra do próprio Deus, eu crio um laço de intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, tudo fica mais fácil. Você consegue entender nisso? Eu não tenho intimidade com o Lion. Eu vou lá e peço uma coisa para o Lion fala para mim, aguarda com paciência no Senhor, Salmo 40, fica quietinho que qualquer hora dessa eu te atendo. Passa 500 na minha frente, e eu estou lá só olhando para a cara do Lion. Ela fala, daqui a pouco eu te atendo. Mas eu tenho intimidade com o João. E aí eu falo para o João, João, tem como você me ajudar? O João, claro, vem cá, pô. Senta aqui, deixa eu te ajudar aqui rapidinho. Era uma coisa simples. 10 segundos, já está resolvido. Intimidade, irmãos, atrai a presença do Senhor para perto de nós. E os benefícios da presença do Senhor chegam com maior facilidade sobre a nossa vida. Benefícios esses que eu não estou dizendo sobre carro, sobre casa. Estou falando benefícios de você fechar os seus olhos, você dobrar o seu joelho e você começar a ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Intimidade era o que o povo de Deus dentro do Egito não tinha com o próprio Deus. Eles precisavam que Moisés, ou melhor, eles deram legalidade para Moisés ser um intercessor. Ele era aquela pessoa que conversava com Deus e falava com eles. A Bíblia menciona que Moisés ele deixa de ser um servo e se torna o quê? Um amigo de Deus. Com outros profetas eu falava em sonhos. Com outros profetas eu revelava. Com outros profetas eu falava de tudo quanto é forma. Mas com Moisés não. Com Moisés eu falo face a face. Deus falava com Moisés face a face, sabe aonde? No deserto. Deus falava com Moisés face a face, sabe aonde? Aonde ele estivesse. Porque um vínculo de intimidade foi construído entre Moisés e Deus. Nós temos hoje o acesso aos céus, desde quando o véu se rasgou do alto a baixo, e não aproveitamos essa liberdade que o Senhor ele nos dá. Nós não aproveitamos essa liberdade, não para o benefício próprio, mas para sermos instrumentos do Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas. Dentro do deserto, vidas foram tiradas em sequência. Posso falar de Corá, primo de Moisés, aquele que fazia coisas horrendas
e que a Bíblia diz que toda a tribo, todo o povo que estava com ele, o chão se abriu e eles foram engolidos. Ganância, prepotência, arrogância, desejar o que é dos outros, querer o que são das pessoas, não esperar o tempo para viver o que é seu, não se lapidar através da palavra de Deus, não entender que Deus ele tem um propósito para cada um de nós aqui. Eu não preciso passar por cima de ninguém para viver aquilo que Deus ele tem preparado para mim. O que eu preciso é me colocar na posição que Deus ele me colocou e seguir aquilo que Ele manda eu fazer. O deserto serviu para ensinar aos filhos daqueles ao qual Deus havia prometido que daria a terra prometida, que se eles fossem iguais aos seus pais, vocês também não entrariam na terra prometida. Mas no meio daqueles homens todos, irmãos, tinham 2 homens diferenciados. No meio de uma multidão de 2 milhões de pessoas, existiam 2 pessoas diferenciadas. Esses 2 homens se chamam Josué e Calebe. A Bíblia vai dizer para mim e para você, que os únicos 2 que saíram do Egito com o povo, que viram as 10 pragas, que viram Deus abrir o mar vermelho, que viram Deus se manifestar como uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que viu Deus entregar reino após reino nas mãos do povo de Israel, que viu Deus falando com Moisés, e que debaixo dessa palavra que nós lemos agora, depois que recolhe Moisés, se manifesta Josué. Esses únicos 2 homens foram eles que entraram dentro da terra prometida. Mas o que esses 2 homens têm diferente? Que o deserto não estragou como tragou os outros 1.998.999.998 pessoas. O que esses 2 homens têm de diferente de nós? O que esses 2 homens têm de diferente de que eu e você, nós não podemos ser da mesma forma? Como eu já disse para vocês, tudo na nossa vida é um ponto de vista. Tudo na nossa vida funciona debaixo da vontade de Deus. Eu tenho uma tia que ela é muito sábia, tia Salete, ela é desse tamanho. A gente fala para ela assim, tia, quando a senhora crescer vai dar um trabalho. Ela é desse tamanhozinho, cabeça branca, irmã da minha mãe. Eu não vou saber contar a história, mas ela contava uma história para mim assim, durante muito tempo. Ela falava assim, meu filho, existia um senhor que era dono de muitas posses. E um dia chegaram os homens e disseram, Senhor, entraram na sua casa e roubaram tudo que tinha dentro dela. E esse homem, não se desesperando, disse para esses homens, vá em paz, Deus deu, Deus ele tirou, fica tudo certo. Deus é bom o tempo todo. Passados-se alguns dias, esses mesmos homens que trabalhavam para esse senhor, chegam sobre a casa dele e falam, Senhor, semana passada roubaram a casa, agora roubaram todo o gado. Já não tem mais gado, já não tem mais nada do Senhor lá na fazenda. Ele falava, Deus deu, Deus tirou. Fique em paz, porque Deus é bom em todo o tempo. Esses homens, passando mais um tempo, chegam e falam, Senhor, a fazenda que restava, agora pegou fogo. Já não tinha mais o que roubar, pegaram o fogo e levaram tudo. E agora? O Senhor vai continuar dizendo que Deus é bom? E a palavra desse homem para os seus servos era, Deus deu, Deus ele tirou. Em todo o tempo, Deus, ele é bom. Passado-se um tempo, esses homens voltam e dizem para esse senhor, tudo aquilo que o senhor ainda possuía, agora já não tem mais nada. O pouco que restou, agora se findou. E a palavra desse homem para os seus servos é, o pouco que eu ainda tenho, eu pago a vocês e libero a vocês para viverem a vida de vocês. Mas uma coisa eu quero que vocês levem com vocês. Deus, ele é bom em todo tempo. E a minha tia olhava para mim e eu falava, tia, deixa eu fazer uma pergunta aí. Ela falava, o quê? O que sobrou para esse homem? Ela falava para mim, a fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que você tem certeza de que vai acontecer. Às vezes a gente quer o favor da mão do Senhor, só que a gente esquece que a gente tem algo que é muito mais poderoso do que o favor da mão do Senhor. Aquele homem que a minha tia me contava nas histórias, ele tinha a presença de Deus. E ela dizia para mim, meu filho, a presença de Deus, ninguém pode roubar de nós.
podem levar todo o favor que o Senhor derramar sobre a nossa vida, mas a presença do Senhor ninguém pode roubar de nós. Mas sabe o que pode fazer? Fazer com que não a presença do Senhor se afaste de nós, mas nós temos o poder de nos afastar da presença de Deus. Dentro do deserto, irmãos, caminhando com Deus, vendo a coluna que se manifestava de fumaça e de fogo, que representava a vida do próprio Deus. Sabe o que acontecia com o povo de Israel? Eles estavam perto e ao mesmo tempo estavam longe, porque eles estavam com o Senhor, não pelo que o Senhor representava, mas sim por aquilo que Ele podia dar, sim por aquilo que Ele poderia fornecer, tudo por aquilo que Ele poderia proporcionar naquele momento. É muito comum você encontrar alguém no meio da rua e a pessoa fala que está passando por uma dificuldade, você fala, pô, vai lá na igreja, vai lá, está desempregado, vai lá na igreja, está passando por um problema, vai lá na igreja, está precisando de uma cesta básica, vai lá na minha igreja, pô, está precisando de um emprego, vai lá na minha igreja, pô, está tudo ruim na tua vida, vai lá na minha igreja. E as pessoas vêm, às vezes, achando que vai chegar aqui, ou a gente vai tirar um dinheiro do bolso, aqui ó, tem nada, tô liso, vai achar que a gente vai pegar uma casa ou um carro e vai dar, vai achar que a gente vai abrir uma porta de emprego, quando que, na verdade, aqui se oferece o que mais precioso uma pessoa pode ter, que não são os favores que a mão do Senhor pode dar, mas sim a presença de Deus. Quando você entra por essas portas, junto com você vem a presença do Espírito Santo de Deus, porque você é o templo que o Espírito Santo escolheu para poder morar. Quando você se reúne a presença do Espírito Santo de Deus. Imagina alguém que não possui essa presença, que está todo quebrado, que está todo moído, que está passando por dificuldades. Quando ele entra por essas portas, o que ele vai sentir, irmãos? A presença do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, dentro do deserto, eles não estavam nem aí para a presença do Espírito Santo de Deus. Eles só estavam acompanhados porque eles queriam ver aquilo que Deus ele poderia dar. Deus ele precisava trocar um ciclo. Ele precisava trocar todo um povo. Ele precisava que pessoas novas e diferentes entrassem numa terra para viver uma promessa e não estragar essa promessa. Deus, quando separou eu e você, Deus, quando nos livrou do lamaçal do pecado, Deus, quando nos retirou da posição que nós estávamos, irmãos, não foi só para a gente usufruir do bem que a mão dele pode nos proporcionar. Ele nos separou para que nós tivéssemos uma vida de intimidade com Ele. Ele nos separou para que, assim como Josué escutou a voz dele dizendo, eu sou contigo por onde quer que você for. Quando você cria um laço de intimidade, quando você cria uma vida de intimidade com Deus, tudo que você faz dá certo. Até o que aos seus olhos está dando errado, no céu está dando certo. Até aquilo que supostamente você está achando, já era, é o meu fim. Deus está dizendo, esse é o início de tudo que eu tenho preparado para você. A minha casa, a minha família, a sua família, a minha vida e a sua família, a minha vida e a sua vida, não pode ser dissipada no meio do deserto. A gente não foi chamado para ficar no meio do deserto. Nós não fomos chamados, irmãos, para morrer no meio do caminho. Nós fomos chamados para concluir e para usufruir daquilo que Deus, Ele um dia disse que faria sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas por que a gente encontra tantas pessoas perdidas pelo meio do caminho? Eu passei, quando eu vim aqui, eu cheguei aqui, era 5 e pouca da tarde, eu vim aqui antes, eu fui em São Mateus, vim aqui, fui e voltei de novo. Lá no centro de São João, nessa hora está rolando uma parada gay. Eu nunca tinha visto isso aqui em São João. Se você for lá agora, uma purpurinada danada. Bem no centro de São João. Eles conseguiram fechar aquela rua ali na ciclovia. A promiscuidade está funcionando lá de uma maneira que você nem imagina. É homem pelado, é mulher pelada, as coisas de fora, é homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, sexo ao ar livre, tudo está acontecendo nesse momento lá. Pasmem, dentro do deserto, existiam locais, pessoas que faziam a mesma coisa. Não, talvez, dessa forma de se fantasiar, mas faziam aquilo que não agradavam ao Senhor. Mas também existiam pessoas que se posicionavam. Nós, como pessoas chamadas por Deus, nós temos que nos posicionar todos os dias. Mas não é na minha casa,
não é na minha família. Nós não fomos chamados para servir só dentro de casa. Nós não fomos chamados para servir só dentro da nossa família. Nós fomos chamados para viver o que Deus ele tem preparado para nós. Mas nós também fomos chamados a levar esse novo para aqueles que necessitam disso também. O papel da igreja, irmãos, não é entrar pelas portas só para receber. O papel da igreja é para entrar pelas portas para dar. Não existe essa coisa de que eu vou lá porque eu preciso receber. Você já recebe a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa. Você recebe a presença do Espírito Santo de Deus lá no seu trabalho. Ou você não conversa com ele lá. Ou você não conversa com o Espírito Santo de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer, no seu carro dirigindo, você tomando banho, você sentar no sanitário, qualquer lugar. Mas quando você entra por essas portas, disposto a dar alguma coisa, você pode encontrar alguém que realmente precisa. E a vida dessa pessoa pode ser transformada por você. Deus, ele tira pessoas do deserto que não queriam ser bênção sobre a vida das outras, que só queriam pegar, que só queriam receber, que só queriam ter. E levanta pessoas com o coração aberto, dizendo, nós vamos para a terra prometida, mas lá a gente também vai ser bênção naquele lugar. Hoje nós vivemos na nossa terra prometida, entre aspas. A nossa terra prometida será a Nova Jerusalém, a Canaã que nos aguarda lá no céu. Lá é a terra onde mana leite e mel, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá ranger. Lá vai ser tudo maravilhoso. Só que o processo do deserto que nós estamos passando aqui na terra, nós temos que servir de coluna um para os outros. Mas o que tem saído na nossa boca? Algo que desanima, algo que acaba empurrando, algo que faz com que as pessoas ao nosso redor debandem de vez, ou algo que você dá a mão para alguém e diz, vamos junto? Você me pediu para caminhar 1 milha contigo, mas eu vou caminhar 2 milhas. Você me pediu para orar por você, mas eu quero te prometer que nessa semana eu não vou fazer apenas uma oração, eu vou jejuar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou pedir o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim para te alcançar onde você estiver. Esses eram Josué e Calebe. O que vocês viram lá na terra? Nós vimos muitos gigantes. A gente lá viu muitos guerreiros. Lá nós vimos muita dificuldade. Gente, eu também vi isso tudo. Mas nós temos um Deus que é muito superior a isso. Mas lá também nessa terra tem mel, tem uvas, tem cacho de uva, tem uma série de coisas que lá vai ser benefício do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Os nossos olhos nos tornam diferentes de pessoas que não possuem os olhos do Senhor. Aquilo que habita dentro de nós tem o poder de transformar todo o nosso corpo. Aquilo que habita dentro de nós nos dá autoridade e legalidade para usarmos a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Hoje, irmãos, nós temos uma nova oportunidade, como é nos dada todos os dias. Que oportunidade é essa, Léo? De viver o novo de Deus. Mas viver o novo de Deus é fácil? Claro que não. Lembra que eu falei que ser crente é muito difícil? Ser crente você tem que abrir mão de muita coisa que você quer fazer, mas não pode. Ser crente, você precisa abrir mão de muita coisa que a tua carne te inclina, mas que o teu espírito fala. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e espírito em verdade. E não aqueles que ouvem a carne, aqueles que se declinam para a carne. Porque aquele que vive da carne, pela carne morrerá. Mas aquele que vive do espírito, pelo espírito viverá. E eu e você, estamos vivendo pelo quê? Será que por aquilo que os nossos olhos nos guiam? Por aquilo que os nossos olhos falam? Por aquilo que os nossos olhos nos mostram? Ou nós vivemos debaixo do firme fundamento da fé? Aquilo que os nossos olhos não veem, mas que nós cremos que vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como você pode sair daqui nessa noite. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela está aqui nesse lugar. A presença do Espírito Santo de Deus, ela passou por essas portas, quando você passou por essas portas. Eu tenho visto muitas pessoas retrocederem. Eu converso com algumas pessoas, agora mesmo eu cheguei, hoje eu tenho o prazer de congregar na mesma igreja da pessoa que me ganhou para Jesus. A pessoa que pregou o evangelho para mim há 25 anos atrás, hoje congrega em São Mateus comigo. A gente estava no shopping, eu, Amanda e as crianças sentados, ele passou, e eu fiz assim, fala, Dudu. A gente brinca com ele até o dia de hoje. Ele, aí, tá tudo bem, tudo tranquilo? Eu falei, irmão, como é que você tá? Já tinha alguns anos que eu não vi o Eduardo. Aí eu virei para ele e falei assim, tá onde? Tá congregando aonde? Ele falou, cara, tô lá na Filadélfia, onde a gente aceitou Jesus, só que numa filial. Eu falei, cara, que legal, tá lá com o Rick ainda? Ele falou, não, tô lá com o Marquinhos e tal. Pô, cara, mas não tô me adaptando mais lá não. Mas como assim não tá se adaptando? Ele falou, cara, lá tá muito diferente tudo que a gente viveu.
O olhar preso aonde? Ao passado. E eu só ouvindo. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, tenha bons olhos, olha para frente, Deus tem algo novo para fazer sobre a tua vida. Só que para perder para o mundo, é melhor perder para dentro da igreja, né, irmãos? Mas se caso você quiser sair de lá, eu estou lá na Nova Vida. Ué, onde? Eu falei, aquela que desde quando que eu saí de lá da Filadélfia, eu estou até o dia de hoje. Ah, mas está na Vila Rosalie ainda? Eu falei, cara, estou em São Mateus. Ele, cara, eu estou morando em São Mateus. Que isso, irmão? Não faz isso não. Eu juro que eu não quero pescar na aquário de ninguém, mas assim está muito fácil. Aí está difícil, eu vou pegar com a mão, igual o índio. Não vou nem jogar rede, eu vou pegar, vai ser com a mão. Falei, Dudu, faz uma visitinha lá na igreja. Ele, vou. E graças a Deus, irmãos, São Mateus é como Vila Rosalie. A pessoa que entra lá não tem mais vontade de sair. É abraçada, sente o amor, sente a presença do Espírito Santo de Deus, sente o amor dos irmãos. Ele virou para mim e falou assim, irmão, é aqui que eu quero ficar. Isso fez 1 ano, mais ou menos. Quase 1 ano. Aí ele esses dias não tem ido para a igreja, que ele começou a trabalhar de noite. Eu liguei para ele hoje, falei assim, pô, estou pegando uns irmãos aqui, vou ir na tua casa. Ele, o que houve? A gente vai te visitar, tu está afastado, pô. Vamos fazer uma visita para você aí. Aí ele falou assim, não, irmão, não estou afastado não, hoje à noite eu estou aí, hoje não é ceia? Eu falei, é. Ele falou, hoje à noite eu estou aí. E quando eu cheguei lá na igreja, ele estava lá, eu abracei ele e falei, e aí, irmão? Ele falou, me ajuda que eu estou afundando. Eu falei assim, mas por que você está afundando? Ele falou, cara, eu não estou tendo força para caminhar. É muito comum, irmãos, às vezes a gente não ter essa clareza de abrir o nosso coração dizendo, eu preciso de ajuda. A gente manter uma posição de falar, estou bem, estou a 5.000 quilômetros do Senhor, mas estou bem, e não está bem, precisa de ajuda, precisa caminhar. Hoje ainda, começa não só por parte da minha vida, mas por parte de pessoas que amam almas, a interceder pelo Eduardo, a visitar o Eduardo, a ir na casa do Eduardo, a buscar o Eduardo para ir para a igreja se for necessário. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero ver o meu irmão ficar no meio do caminho. Eu não quero ver o meu irmão esmorecer no meio do deserto. Eu quero chegar lá em Canaã, na Nova Jerusalém. Eu quero chegar lá diante do meu Deus e eu olhar para o lado e o Eduardo está de mão dada comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque se hoje eu estou nesse altar, eu primeiro glorifico o nome do Senhor, mas o instrumento que Deus usou para me alcançar foi o Eduardo, que me ligava todo santo domingo. Vamos na igreja hoje? Falava, mais tarde eu estou aí. Tu ia? Nem eu, irmão. Eu só falava que ia para ele parar de ficar enchendo meu saco. Irmão, vamos lá. Não, pô, semana que vem eu estou lá, pô. No dia que eu fui, eu liguei para ele de manhã e falei, Dudu, ele fala, eu falei, hoje eu vou lá na tua igreja. Ele, vou ir na tua casa agora. Eu falei, tá maluco, se é 10 horas da manhã, o culto só vai ser de 7 horas da noite. Fica tranquilo que eu vou na igreja contigo hoje. Ele falou, não, hoje eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu vou ficar contigo o dia inteiro, até a hora do culto. Irmãos, e dito e feito. Ele ficou perto de mim o dia inteiro, até a hora que eu fui para a igreja. Nós não podemos, em Cristo, hoje eu digo para você o seguinte, é muito difícil se manter de pé. A Bíblia diz, para que quem está caído faça o quê? Se levante. E quem está em pé não faça o quê? Cuide para aqui, não? Eu estou de pé. Você está de pé, irmãos? Amém? Estou sentindo gente meio fraca aí. Amém. Você está de pé aí, irmão? Amém. Cuide para que você não caia. Porque tem gente precisando de você. Tem pessoas que estão atravessando o deserto com você, que precisam do seu amor. Tem pessoas que estão atravessando o deserto, que precisam da sua mão, para puxá-las, para dar a ela um apoio, para dar a ela um incentivo. E não a sua força que está sobre você, não é apenas para você usufruir do bem do Senhor que tem te alcançado. O bem do Senhor que vem sobre nós, nunca é para nós. Rafael, que sabe de teologia melhor do que eu, talvez fale até da melhor forma. Mas se Deus ele coloca algo sobre mim, que o meu irmão não é beneficiado, o que Deus faz? Ele tira de mim. Porque não é para benefício próprio. Se eu tenho o dom da cura, não é só para quando eu estiver com a dor no peito, eu botar a mão no meu peito e dizer, seja curado em nome de Jesus. É para eu olhar para o meu irmão e dizer, receba a cura em nome de Jesus.
Mas se eu não olho para a dor do meu irmão, se eu não cuido do meu irmão, se eu não permito que ele usufrua daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai ser arrancado. Josué e Caleb foram grandes instrumentos utilizados pelo Senhor. Eles levaram toda uma nova geração a viver uma promessa que Deus ele tinha dado. Quem deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor aqui nesse lugar? Irmãos, ser um instrumento não é fácil. Ser um instrumento, e eu não toco nada, não canto nada, mas um violão, eu acredito que todos os instrumentos precisam, mas eu vou falar sobre o violão. Ele precisa ser afinado. Ele precisa passar por afinação. Essa afinação, fazendo uma analogia ao deserto, pode se tornar um deserto na minha vida e na sua vida. Sermos afinados pelo Senhor para ser um instrumento utilizado por Ele no futuro muito próximo, irmãos. Eu ouço dizer que a minha ferida, a minha dor, vai ser a cura sobre a vida de muitas pessoas. Que o que eu passo hoje não é para eu ficar ou morrer ou ficar pelo meio do caminho. É porque Deus vai usar o meu testemunho lá na frente para mostrar para pessoas dizendo o seguinte: se eu venci, você também pode vencer. Josué e Caleb no meio daquela multidão que estava indo embora, e para os novos dizendo o seguinte: se vocês se mantiverem firmes, vocês vão chegar na terra prometida. Se vocês não olharem para trás, se vocês não desejarem o passado. E sabe o que era de melhor? Eles não tinham como desejar o passado, por quê? Porque eles não conheceram o passado. Eles só ouviram dizer: cuidado para quem você empresta o seu ouvido. Porque através do ouvido, o seu coração vai se encher. E a Bíblia vai dizer que a sua boca vai falar do que o seu coração estiver cheio. Se una a pessoas que vão te levar a viver os propósitos de Deus. Escolha pessoas para caminhar ao seu lado, que vão ser colunas, para quando o dia mal bater na sua porta, elas também vão ter uma palavra de vitória para poder te dar. E não te dar uma palavra de derrota e dizer: já era, Deus te abandonou. Esquece isso, porque não tem mais jeito. A vida com Deus, todos os dias, o deserto que é ultrapassado, o deserto que é enfrentado, vai servir de testemunho em Canaã para salvar muitas vidas, irmãos. Eu desejo ter uma nova história com o Senhor todos os dias. Eu clamo viver o primeiro amor, não do passado, mas um primeiro amor no dia de hoje, todos os dias. Eu não quero as dores do passado que me levaram ao primeiro amor. Eu quero viver o primeiro amor sem precisar sentir as dores. Mas isso depende de Deus? Isso depende de mim e de você. O que tem sido prioridade na sua vida? Qual tem sido a prioridade na sua vida? Vida dedicada a ouvir a voz do Senhor? A se alimentar da palavra? Quando cheguei, eu ouvi o Rafael falando sobre o seminário. O seminário teológico talvez não salve ninguém. Eu não vejo o seminário teológico como uma porta de salvação. Porta de salvação só existe uma. Mas eu vejo o seminário teológico como uma fonte de conhecimento que vai te aproximar de Deus. Conhecer, prosseguir em conhecer. Conhecimento é a única riqueza que ninguém nunca vai roubar de você. Nunca vão conseguir tirar de você. E em todo tempo, quando você passa a conhecer o Deus que você serve, as palavras que saem da sua boca só é uma: Deus é bom em todo tempo, Deus ele é bom. Vamos ficar de pé? O pessoal do louvor está aí? Hoje eu vou acabar até um pouquinho mais cedo. Eu prometi na terça e não consegui cumprir, tomara que eu consiga hoje. Eu queria te fazer uma pergunta, e não seria uma pergunta no sentido figurado, mas seria uma pergunta no sentido literal. Tem alguém aqui nessa noite que está enfrentando algum deserto? Seja ele familiar, seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele ministerial, seja ele espiritual,
seja ele sentimental. Tem alguém? Se você tiver, só levanta a mão. Vou pedir para você sair do seu lugar para vir na frente, não, que às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Vou lá na frente, o pessoal vai achar que eu estou sofrendo. Tem alguém aí? Levanta a sua mão só para mim te ver. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chega uma hora que Deus ele diz para Moisés o seguinte: Moisés, a minha presença vai estar com vocês constantemente. Vocês vão poder ver através dessa coluna de fumaça e de fogo que eu tanto mencionei para vocês aqui. Vocês vão poder enxergar a minha presença com vocês. Às vezes parece que Deus nos faz falta, não faz? Quando a gente está enfrentando um deserto, às vezes dá vontade de falar assim, ou melhor, às vezes a gente fala assim: Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou sozinho? Por que eu estou passando por isso só? A verdade é que a gente nunca está só. A verdade é que o Espírito Santo de Deus sempre está conosco, irmãos. Em tudo, em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus ele tem planos que nós nunca vamos entender. E a verdade é que a gente nem precisa entender. A verdade é que a gente precisa aprender. Porque quando eu aprendo com o Senhor, lá na frente eu vou precisar usar tudo que eu aprendi. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te levar a patamares mais altos. Você pode talvez estar se sentindo abandonado, porque talvez um amigo te abandonou, porque talvez um familiar te abandonou, porque talvez um parente tenha te abandonado. Mas eu tenho uma segunda boa notícia para poder te dar nessa noite. A primeira, eu já te dei, é que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, amém? A segunda notícia maravilhosa é que o Espírito Santo de Deus, ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou sozinho, irmãos. A gente está vivendo um tempo onde muitas pessoas estão tirando a sua própria vida. Tenho escutado isso. Só que a gente sempre acha que isso só acontece na casa dos outros. Até que um dia, dentro da nossa igreja, uma pessoa nos procurou e disse que tentou tirar a sua própria vida. Que o desejo era de ter tido êxito em tirar a sua própria vida. Quando eu ouvi aquilo, a pessoa sentada na minha frente dizendo para mim, enquanto ela falava e eu só observava, eu por dentro eu falava para o Espírito Santo de Deus, eu falava: Senhor, o que eu vou dizer? Porque eu não quero falar por mim mesmo, porque eu não tenho o poder de transformar, eu não tenho o poder de mudar, eu não tenho o poder de fazer nada. Mas se o que sair da minha boca for do Senhor, isso sim tem o poder de transformar. No momento de dificuldade, a gente acha que se morrer, tudo cessa, todo o problema acaba. Mas só que só tem um que é o dono da vida e da morte. Só Ele tem o direito de tirar e de dar a vida. E aí eu volto a dizer para aqueles que estão passando por um deserto nesse momento: esse momento não é para você perder a sua vida. Esse momento é para você sair fortificado desse deserto. Esse momento é para você sair mais forte do que você entrou. Esse momento é para você viver um momento de intimidade com Deus. Seria clichê da minha parte dizendo que Deus ele tem um propósito para cada um de vocês, porque isso vocês já sabem.
Que Deus ele tem um poder, você também já sabe. Mas eu não queria ser uma pessoa que trouxe uma palavra para você nessa noite, dizendo que você não vai ficar pelo meio do caminho, porque Deus ele vai te salvar, não. Eu trouxe uma palavra para você nessa noite, dizendo para você que a transformação da sua mente vai te fazer chegar a lugares mais altos. Que a sua vida de experiência com Deus vai te levar a lugares que outras coisas não vão te levar. Dentro da igreja, irmãos, está cheio de pessoas agora, comuns como nós estamos, que sentem vontade de chorar, que sentem vontade de parar, que se desanimam, que acham que não tem mais jeito, que acham que não vai acontecer mais. E eu queria dividir uma palavra com vocês, que se teve jeito para a minha vida, também tem para a sua vida. Que se hoje eu estou de pé, você também pode ficar de pé. Que a pessoa que está do seu lado não é nada diferente de você. Talvez você olhe para essa pessoa e ela está sorrindo, mas por dentro ela está chorando, com vontade e desejo de desistir. Mas como eu te disse, aquele que tudo pode está aqui nessa noite, amém? Aquele que pode manifestar o sobrenatural sobre a tua vida está aqui nessa noite. E é Ele quem pode fazer algo por você. Eu não posso fazer nada, porque eu sou um homem comum como você é. Mas eu posso fazer algo que pode te ajudar muito, a te encorajar a ter uma vida de intimidade com Deus. Você sabia que se você ir no seu lugar, você fechar os seus olhos e você só falar assim, repete comigo, vai ser só uma vez. Pai, Ele identificou a voz de cada filho dele aqui. Quando você falou assim com seus olhos fechados, Pai, Ele falou assim, fala João, fala Lion, fala Rafael, fala, 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 fala. Se você tem alguma coisa, irmãos, para colocar diante do Senhor nessa noite, esse é o momento. Seja suas dores, seja suas fraquezas, seja a sua gratidão, seja os seus desejos, aquilo que você precisar. Abra sua boca, feche seus olhos e comece a conversar com seu Deus agora. Você pode fazer isso? Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com o seu irmão da direita. Não se preocupe com o seu irmão da esquerda. Não se preocupe com o que vão achar de você. Não se preocupe que vão pensar que você é um fracassado, ou vão achar que você é um vencedor, porque você tenta demonstrar isso para as pessoas. O que você tem que fazer nesse momento é se derramar na presença do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer isso? Deserto tu estás, cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar resistindo estou, e toda minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar, te adorar, sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvarei.
Deus está cuidando de você, queridos. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de nós. Não esmoreça nesse deserto. Não seja tragado pelo deserto. O deserto não é lugar de morada. O deserto é lugar de passagem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos alcançar o êxito de chegar até a promessa que um dia o Senhor Ele nos fez. Se Deus Ele prometeu que a tua família vai caminhar com você, no futuro muito próximo, você vai ver o seu familiar sentado do seu lado. Se Deus Ele prometeu que Ele vai te dar a cura, não importa o diagnóstico que o médico um dia te deu, a cura vai vir sobre a sua vida. Se Deus Ele prometeu que você comeria o melhor dessa terra, Ele já tem te dado o melhor dessa terra, meu irmão. Em 2019, quando começou a pandemia, eu sei que muitas pessoas aqui já sabem disso. Eu comecei a sentir umas dores na cabeça muito forte. E eu fui ao médico. Na verdade, homem vai só relutando. Homem é frouxo para tudo. Mulher sente 5 dores e aguenta. Homem sente uma dor, ele não está nem aqui. Eu vou falar mal dele porque ele não está aqui. Depois ele fala comigo. Deixa eu ver se ele está, não. É o Enzo. Paulinho outro dia postou na internet: estou aqui com 38 graus de febre, vendo a morte de perto. Aí eu mandei para ele no privado, falei: mas pelo menos deu tempo de fazer o cabelo. Escovou o cabelo, tá bonitão. Pelo menos vai chegar no céu bonito pra caramba. Porque homem tem disso, né? E eu fui ao médico e a gente começou a fazer uma série de exames. Isso antes de começar a pandemia. E eu fui diagnosticado com hemangiomas na cabeça. Quando a gente começou a cuidar, aí o médico me atendeu, ele falou assim: ó, a gente precisa fazer um exame que agora eu não vou lembrar o nome, porque a princípio isso é muito grave. Esses hemangiomas podem estourar e você pode estar no meio da rua e morrer, você pode entrar no meio da rua e cair. E a gente estava ali quase entrando na pandemia, mas a igreja ainda estava funcionando. E eu fiquei uns dias sumidos aqui da igreja. O pastor Ney me ligou e falou: cara, mesma coisa, está afastado? Vou mandar um grupo aí na tua casa para orar. Só que eu não gosto, irmãos, eu sempre fui uma pessoa assim, que eu não gosto que ninguém tenha pena de mim. Eu quero que as pessoas tenham carinho e amor pela minha vida, mas pena, eu não gosto que ninguém tenha pena de mim. E eu não gosto de ficar contando nada de derrota para ninguém. Você vai chegar perto de mim, a minha vida vai estar de cabeça para baixo. Vai perguntar: como é que você está? Eu falo: oi, estou igual aquela mulher. Vai tudo bem, está tudo tranquilo. Meu irmão, só Jesus, vendaval, mas está tudo bem. E o pastor Ney me perguntou, eu falei: estava tudo bem, só que ele perguntou para quem não devia, ou melhor, para quem devia, para Amanda. Amanda fala tudo. E a Amanda foi e contou tudo que eu estava passando. A gente tinha um restaurante lá, ele foi lá almoçar no domingo e foi lá em casa. Na sexta que antecedeu esse domingo, eu tinha que fazer um exame, que era esse exame que o médico tinha pedido. E ele falou assim, e eu fui fazer esse exame. A Carlinha, que é mãe da... Eu vi ela aí mais cedo. Da Dani, tá aqui. Eu estou procurando. A gente olha aqui no altar, a gente não enxerga nada. E a Carlinha tinha marcado, já tinha autorizado, estava tudo certo. Era só eu chegar lá e fazer o exame. Falando de saúde, tudo. Quando eu cheguei lá nessa sexta-feira, a recepcionista falou assim: o seu exame não foi autorizado. Falei: não tem como. Já estava tudo certo, já tem um... Não, então cadê o número da autorização? Falei: a gente tem uma conhecida, essa conhecida que marcou, tenho certeza que eu já tinha feito uma série de exames. O médico falou: a gente precisa correr contra o tempo. O negócio agora ficou muito mais sério do que a gente imagina. E, irmãos, quando a menina falou que a gente não podia fazer o exame, eu não reclamei. Eu vim para casa. Se fosse uma outra época, eu ia fazer o exame, mas debaixo de muita contenda. Mas eu me tranquilizei e falei: manda, vamos embora para casa. Não é para fazer o exame. Vim para casa, o pastor me visitou no domingo. Eu estava com uma bolsa de exame. O pastor falou assim: deixa eu levar esse exame para a igreja para a gente orar. Eu falei: pode levar, pastor, não tem problema não. Ele chegou no domingo, como um culto como esse aqui. Eu me lembro porque eu vi na filmagem, eu não estava na igreja. Ele trouxe a bolsa de exame e falou assim: gente, o Leomil está passando por um problema de enfermidade. E eu queria que a gente intercedesse por ele aqui no altar. Queria que a gente levantasse um clamor. Ele chamou os diáconos aqui, a igreja veio junto, começaram a orar. Ele falou: eu queria dentro dessa uma semana
que a gente pudesse fazer um jejum pela vida do Léo. O exame que era para ser sexta, marcaram para terça. E eu fui fazer o exame e na outra sexta-feira eu peguei o resultado. Era para me fazer uma semana antes do jejum, amém? Eu não consegui. Na semana que eu fiz, a igreja estava orando e jejuando. Eu peguei o exame na sexta-feira e fui no médico na outra terça-feira. Irmãos, eu tomava pelo menos uns 5, 6 remédios por dia, porque era uma dor de cabeça assim tão forte que eu não conseguia. Ela não deixava, eu ficava sem dormir dias e dias, só dentro de casa. Eu não podia pegar em celular, eu não podia olhar para o celular, eu só podia ficar numa cama, deitado, onde tinha um quadrado de espuma, que eu ficava com as costas nele, aqueles buracos tipo cartela de ovo, para não dar machucado dentro do meu quarto, que eu não podia sair. Quando eu cheguei no médico, na semana pós a intercessão da igreja, com o resultado do exame, o médico olhou para mim, olhou para Amanda, falei, aí doutor, como é que vai ser? Quando a gente vai fazer a cirurgia? E ele só olhando os laudos, as fotos, escrevendo. Eu falei, aí, que dia que vai ser a cirurgia? Ele falou, não vai fazer mais cirurgia não. Como assim, doutor? O que o senhor vai fazer? Vai fazer quimioterapia, fazer radioterapia? A gente fazer o que então? Ele falou, não, a gente não vai fazer nada disso não. Eu falei, mas e os remédios que eu estou tomando? Ele falou, a partir de agora não toma mais remédio. Que isso, doutor? O que aconteceu? Eu vou morrer hoje? É para mim sair daqui e curtir a vida? Sai daqui, faz o que você quiser, que você só tem 2 dias de vida. Ele falou, um exame diz que você vai morrer, e o outro exame diz que você não tem mais nada. Aí ele falou assim para mim, pega a tua esposa, você tem filhos? Eu falei, tem. Vai para casa, vai ser feliz, que você não tem mais nada. E, irmãos, na hora, eu fiquei meio anestesiado, né? Mas eu me lembro que eu falei para ele, faz um laudo dizendo tudo o que aconteceu, porque ele não entendia, ou melhor, eu achava que ele não entendia. Mas eu vim aqui, testemunhei isso aqui em 2019. Fazem 4 anos que isso aconteceu. Nosso pastor ficou doente quando? Acho que foi ano passado. Ano passado, 22, não foi isso? Não, tudo aconteceu, não foi ano passado? Março ali, abril, 22 para 22? Foi 22. Passado essas coisas todas que o pastor sofreu, ele precisou de um neuro para poder ver essas pancadas que ele teve, que ia ser o neurocirurgião que fez comigo. Só que eu acompanhando ele de perto, vou aqui, vou ali, faço isso, faço aquilo. Gente, passei de 8, me perdoa. Não consegui cumprir. Eu falei para Amanda assim, Amanda, liga para o médico que me tratou, porque ele era um senhorzinho, na época a gente procurou ele na internet, e aparecia a credencial dele, assim, um cara muito bem conceituado, sabe? Quando a Amanda ficou ligando lá para o hospital onde eu me tratei, estou em cima da Amanda, Amanda ligou? Estou ligando. Amanda, já conseguiu? Não consegui não, mas estou tentando. Amanda me chamou e falou assim, amor, está acontecendo uma coisa muito estranha. Eu falei, o quê? Lá no hospital dizem que não tem nenhum médico com esse nome lá. Não tem como, pô. Se não for um sonho, eu tenho tudo escrito. Aí a Amanda virou para mim e falou assim, então você mesmo liga. E eu fui ligar. Falei, senhora, é que no ano de 2019, eu me tratei aí, e eu fui tratado pelo médico tal. E a gente estava querendo saber se ele trabalha aí, ou se ele está trabalhando em outro lugar, se ele não clinica mais aqui, está clinicando em outro lugar. A menina virou para mim e falou assim, senhor, eu trabalho aqui há pelo menos uns 15 anos. Eu conheço todos os médicos que passaram por aqui. E não passou nenhum médico aqui com esse nome. A gente foi fazer a mesma coisa que nós fizemos quando a gente pegou o nome dele. A gente foi pegar a matrícula dele e o nome dele na internet. A gente não consegue mais achar o nome dele na internet, irmãos. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você nessa noite? O Deus do deserto não mudou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele não mudou. Para você que levantou a mão, que você está passando por um deserto, esse Deus que cuidou de mim, ele cuida de você também. Eu sou um testemunho vivo para que você entenda que o favor de Deus ainda habita nessa terra. Eu não estou te contando o que os outros viveu. Eu estou te contando o que eu vivi.
Eu não estou te contando o que Deus fez com os outros. Eu estou te contando o que Deus fez foi comigo, irmãos. E Ele me deixou aqui para me testemunhar para você. Que Ele continua cuidando de mim e de você. Amém? Você pode levantar a sua mão. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Independente de você estar passando por deserto ou não estar passando por deserto. Tem coisas que Deus faz por mim e por você que a gente nem vê, que a gente nem sabe, que a gente não enxerga. Mas se existe uma palavra que eu creio que a Bíblia declara, é que o meu Deus e que o teu Deus, Ele não dorme. Nada passa em oculto aos olhos do Senhor. Nada, meu irmão, nada do que você está vivendo hoje é por um acaso. Nada do que chegou até você não tem propósito. Nada do que Deus permitiu que viesse até a tua vida não será para que o nome dele seja glorificado. A tua dor vai curar muitas pessoas. As tuas lágrimas vai trazer salvação sobre a vida de muitas pessoas. O teu testemunho vai libertar muitas pessoas. E o bem comum disso tudo é que o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Não existe maldição sobre você. Não existe palavra contrária que vai prevalecer sobre você. Não existe nada que não estiver debaixo do controle de Deus que vai acontecer sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que o favor de Deus já te encontrou. Eu profetizo sobre a sua vida que a poderosa mão do Senhor vai continuar sendo o sustento que você precisa quando o dia mal bater sobre a sua porta. Eu profetizo, meu irmão, que nada que vier contra você vai te afastar da presença do seu Deus. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto não é para fazer você ficar pelo meio do caminho. Esse deserto é para trazer renovação de mente sobre você e te levar a patamares mais altos. Eu profetizo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém. Você pode aplaudir a Deus nessa noite, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Para a gente ir para casa. Eu vi algumas pessoas chorando aqui do altar. É muito bom que a gente consegue ver praticamente tudo que acontece aí embaixo. Eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas rindo, eu vi pessoas brincando, eu vi pessoas sérias, refletivas. A única coisa que eu quero dizer para vocês, em todos os âmbitos ao qual os meus olhos viram, que hoje eu posso estar rindo, mas amanhã eu também posso estar chorando. Mas também hoje eu posso estar chorando e amanhã eu posso também estar sorrindo. A vida, irmãos, ela é feita de ciclos, de estações. E talvez ele nunca vai ser igual para todo mundo. Mas a única certeza que eu quero que vocês tenham é que tanto rindo quanto chorando, Deus ele sempre está conosco, amém? Ele não te abandona. Nunca se sinta abandonado. Jamais se sinta abandonado. Deus ele não te abandonou. Amém? Vamos para casa? Ou melhor, fala pro teu irmão que está do teu lado aí, paga meu lanche lá embaixo, pô.
Se ele falar que não tem dinheiro, tu fala assim: pô, tu fica falando que é dono do ouro, tu é filho do dono do ouro e da prata, irmão? Como é que tu não tem dinheiro? Tem dinheiro sim, tu é pão duro. Levanta a mão para quem falar que não tem dinheiro e fala: eu repreendo esse espírito de avarento. Em nome de Jesus, que quer juntar riqueza na terra. Isso é uma outra pregação. Amém, gente? Que a sua semana seja uma semana maravilhosa. Que aonde você passar, o brilho do Espírito Santo que está sobre você contagie todas as pessoas aonde você passar. Que aonde você colocar a planta dos pés, irmãos, haja uma paz inexplicável. Ao ponto das pessoas declararem: quando você chegou, se instalou uma paz tão grande. O que é isso que você tem que eu também quero? E você possa testemunhar com seus lábios dizendo o seguinte: um dia eu não tinha paz, mas Ele não me deu a paz. Amém, queridos? Que você tenha uma semana de vitórias. Quem quer uma semana de vitória? Se prepare para enfrentar lutas, porque as vitórias só vêm depois de luta. Só que se prepare para enfrentar a luta com uma certeza no coração: aquele que é por mim é vencedor de todas as lutas. Amém, irmãos? O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma luta. No dia que Satanás achou que ele tinha perdido, o inferno estava em festa. Jesus, ele chega lá e falou: acabou a chave, acabou a festa, me dá a chave. Me dá a chave da morte. Me dá. A última palavra é minha. A última palavra sobre a tua vida vem do Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Pai, junto com os teus filhos, nós chegamos aqui nesse lugar para te louvar, para te engrandecer e para bendizer o teu santo nome. Nos reunimos aqui porque cremos que esse é o lugar onde o Senhor ordena a bênção sobre a nossa vida. Não viemos aqui por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nos reunimos aqui porque sentimos a tua presença e queremos estar próximo do Senhor. Mas agora nós vamos para os nossos lares, mas nós vamos nos despedir uns dos outros, mas não queremos nos despedir da tua presença. Seja conosco ao deitar, ao acordar, ao andar, ao se locomover. Seja conosco aonde quer que o Senhor nos envie. Nos faça, cada dia que passa, instrumento nas tuas mãos, para que a gente possa ser usado com excelência e as pessoas possam sentir a tua presença, assim como nós sentimos. Eu te peço, Senhor Deus, que o teu favor alcance o endereço de cada irmão aqui nessa noite. Se aqueles que estão passando por um problema, Senhor Deus, estão desanimados, desacreditados, coloca sobre eles uma porção dobrada do teu Espírito. Abre os olhos da fé dos teus filhos. Estampa, Senhor Deus, os ouvidos deles, para que eles possam ouvir a tua voz dizendo: filho amado, eu sou contigo, eu te carrego nos braços, eu saro as tuas feridas, eu derramo meu bálsamo sobre você, eu trato das tuas feridas, eu cuido de você como um pai tem que cuidar de um filho. Pai, eu te agradeço pela tua presença e pela presença dos meus irmãos aqui nessa noite. E te peço, Senhor Deus, que tu continue a todo momento, em todo lugar. Eu te peço que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, Igreja de Nova Vida em Vila Rosali, de uma forma rica. Aplauda o nosso Deus, querido. Vai em paz, Deus te abençoe. Boa semana para você.